Olá, no vídeo de hoje você irá aprender como montar uma equação de segundo grau. Se você tem dúvida nisso, fica comigo até o final. Meu nome é Jamile Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Vamos lá? Olha bem, sempre uma equação de segundo grau será representada por uma parábola, ou uma parábola com concavidade para cima, ou uma parábola com concavidade para baixo. A concavidade ela será representada para cima sempre que há ou maior que zero. O que é A, Jamile? A é o termo, é um número que acompanha o termo x ao quadrado. Então, nesse caso, qual é o número que está acompanhando o x ao quadrado? É 1. Então, como 1 é maior que zero, a gente já sabe que a representação gráfica dessa equação ela será uma parábola voltada para cima. E sempre que esse A for menor que zero, menos 1, menos 2, menos 10, essa parábola terá a concavidade voltada para baixo. Tá bom? Qual é a importância de estar resolvendo essa equação de segundo grau para poder estar montando o gráfico? Quando nós resolvemos uma equação de segundo grau, a gente descobre quais são as raízes, ou seja, a gente descobre quais são os pontos em que essa função toda é igual a zero. F de x a gente pode chamar de y. Então, quando a gente iguala y a zero para descobrir quais são os possíveis valores de x, a gente resolve essa equação de segundo grau. E o que isso significa num gráfico? Sempre a gente tem um gráfico normal, x, y. Sempre que y é igual a zero, a gente tem um ponto no eixo x. Exemplo, uma função aqui, seja 2x mais 1. Nesse caso aqui, né, é uma reta. Se y é igual a zero, isso tudo vai ser igual a zero. Então, 2x vai ser igual a menos 1, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Por que eu estou falando isso? Só para vocês entenderem a importância desse ponto aqui. Então, se aqui até aqui é 1, aqui vai ser meio, aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1 e aqui vai ser meio, aqui vai ser menos meio. Então, nós já descobrimos um ponto, que é quando y é igual a zero. Então, quando y é igual a zero, vai passar nesse ponto aqui, menos meio, que a gente descobriu aqui. E também, quando x é igual a zero, né, y é igual a 2x mais 1, quando x é igual a zero, 2 é 0, 0, y vai ser igual a 1. Então, a gente tem uma reta aqui, né, passando por esses dois pontos. Então, quando a gente coloca x igual a zero, a gente descobre um ponto que está no eixo y. Quando a gente coloca y igual a zero, a gente descobre um ponto que está no eixo x. Então, daí surge a importância da gente estar descobrindo as raízes dessa equação de segundo grau, porque quando a gente descobre os valores em que essa equação toda é zero, a gente descobre as raízes da equação, a gente descobre os pontos em x que essa parábola vai estar cortando. Então, é muito importante que você esteja resolvendo e achando x' e x2', porque esses serão os pontos que cortarão o eixo x. Primeira coisa é achar delta. Antes de tudo, definir quem é A. A é o termo que acompanha x ao quadrado. B é o termo que acompanha x, então quem acompanha x é o 2. E C é o termo que está sozinho, que não tem nenhuma variável, C é menos 3. Lembre sempre de colocar o sinal junto quando for negativo. B ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C. Note que eu coloquei esse menos 3 aqui entre parênteses, eu coloquei ele entre parênteses para poder eu lembrar de estar multiplicando, é importante. Se eu colocasse aqui mais 3, daria errado. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. E eu vou ter que descobrir agora as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu tenho duas raízes aqui. Uma raiz em que eu pego esse menos b e somo raiz de delta. E eu tenho uma raiz aqui que eu pego esse menos b e subtraio a raiz de delta. X' vai ser menos b é igual a 2, então vai ser menos 2, mais raiz de 16 é 4. Né? Um número que multiplicado por ele mesmo dá 16 é 4. 2 vezes 1, que é A, é 2. X duas linhas vai ser menos B, menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Sinais diferentes, eu diminuo e repito o sinal do maior. Então, vai dar
2 dividido por 2, que é 1, positivo. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, com isso, eu descobri 2 pontos aqui, que são as raízes dessa equação de segundo grau, que são os pontos em que são os pontos que fazem com que essa equação aqui seja zerada. Então, são os pontos em que y é igual a 0. Então, tem aqui em x igual a 1 e tem aqui em x igual a menos 3. Outro ponto importante também é o ponto em que x é igual a 0, não, né? Esses pontos que eu estava falando aqui são os pontos em que y é igual a 0. Os pontos que y é igual a 0 fazem com que a gente descubra os pontos que cortam o eixo y. Outro ponto importante também é o ponto em que x é igual a 0, porque quando x é igual a 0, a gente descobre o ponto que corta o eixo y. Então, A igual a 1, B igual a 2, C menos 3. Então, eu vou descobrir como? Eu vou substituir aqui 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Quando eu coloco x é igual a 0, eu descubro o ponto que corta o eixo y. Então, a gente vai ter um ponto da parábola aqui em menos 3. Joia, né? Outra coisa importante também, que a gente tem que descobrir, é o ponto, nessa parábola tá para baixo, é o ponto de x do vértice e y vértice. X de vértice eu calculo como menos b sobre 2a. Y vértice é menos delta sobre 4a. X vértice, b é 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Y vértice, delta a gente já calculou aí, que é 16, então vai ficar menos 16. 4 vezes 1, 4. Número negativo dividido por um positivo dá um número negativo. 16 dividido por 4 é 4. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, a gente tem aqui essa coordenada aqui, que é menos 1, menos 4, que é o ponto mínimo dessa parábola aqui, entendeu? Ao menos 1, menos 4, a gente vai ter esse ponto aqui. Aí, a gente vai ter uma parábola que ela vai estar cortando todos esses pontos aqui. Eu vou pegar só um ponto rapidinho aqui, quando x é igual a 2, para poder estar terminando Só um pontinho, não seria necessário, mas só um pontinho aqui. 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4. 4, 2 vezes 2, 4 também. Então, vai dar 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, quando x é igual a 2, y é igual a 5. Então, a gente pode também fazer aqui, quando x for igual a menos 4. Menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 3. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Menos 3, então vai dar mais 5. Então, quando x é menos 4, y é mais 5. Então, vai ter um ponto aqui também. Então, a gente consegue montar essa parábola aqui bonitona. Por espelhando, a gente vai ter um ponto aqui também. E reparem a minha dificuldade de unir pontos. Mas vamos lá. Aí tem um esboço da parábola. Não ficou bonito, né? Mas, enfim, se tivesse um papelzinho aqui, teria ficado melhor. Mas esse é o esboço da parábola, tá bom? É muito importante saber esses pontos. O ponto que corta o eixo x é o ponto em que y é igual a 0, a gente descobre por Bhaskara. O ponto que x é igual a 0, eu substituo aqui, e esse ponto é o ponto C, e o ponto em que a gente tem aqui esse valor mínimo aqui de y, é calculando y vértice e x do vértice. Lembrando que y vértice é menos delta sobre 4a, e x vértice é menos b sobre 2a. A gente consegue calcular. Bem, esse foi mais um vídeo do canal. Tchau!